É um privilégio poder estar aqui essa noite e compartilhar com você a palavra de Deus. Desse Deus tão maravilhoso que nós glorificamos, nós adoramos. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês 3 verdades fundamentais para vivermos nesse tempo de crise. Quero ler com você Mateus, capítulo 8, versículos 23 até o versículo 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse trecho da palavra de Deus nos traz algumas verdades muito importantes. Eu quero falar um pouco sobre Jesus e o nosso relacionamento com Ele nesses momentos de crise, nesses momentos de tempestade. Primeiro, Jesus está conosco nas travessias da vida. Nós percebemos no versículo 23 que Jesus, a Bíblia fala, que entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus conduziu os discípulos para essa travessia no mar da Galileia naquele dia. Travessias acontecem para todos nós. Nós estamos vivendo hoje uma grande travessia. A humanidade não será mais a mesma depois dessa crise. Mas nós que conhecemos a Jesus, sabemos que Ele está no barco. Sim, nós seguimos após Ele. Ele está na frente, Ele está nos conduzindo e Ele é Deus, Ele é Deus. Nós observamos nessa passagem que o texto fala que de repente, sobreveio a tempestade. Nós podemos fazer uma comparação com o tempo que nós estamos vivendo. De repente as coisas mudaram, não é mesmo? De repente uma situação totalmente nova foi colocada diante de nós. Desespero para os discípulos, pressão provocada pelo temporal, podem fazer a agitação ser tão grande que tiram os nossos olhos de Jesus. E nós até esquecemos que Ele está no barco. Que Ele está no barco. Esquecemos a presença de Jesus no barco. Nos sentimos desamparados e sozinhos. Quem sabe, alguns daqueles que estão hoje assistindo o nosso culto online têm se sentido assim, desamparados e sozinhos. Mas eu quero te dizer, Jesus está no barco. Jesus está no barco. E Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, Cristo ressurreto, aquele que pode todas as coisas, aquele que te ama, aquele que se importa com você. Você é precioso, você é especial para Deus. Os discípulos, no meio daquela angústia, daquele temporal, e como a Bíblia nos fala aqui, que as ondas eram muito altas, o mar bravio, e eles naquele desespero, esqueceram por alguns momentos que Jesus estava ali, que Jesus estava com eles. As experiências vividas com Jesus, provisão que eles viram, milagres, grandes curas, palavras poderosas do Senhor, por um momento foram esquecidas. Às vezes, no momento da crise, isso também nos acontece. E pode ser que você esteja se sentindo assim, no meio de toda essa turbulência, esse temporal. Você tem esquecido o que Deus tem feito na sua vida.
Tem esquecido milagres, curas, palavras maravilhosas do Senhor? Coisas lindas que Ele operou na sua vida, na sua família. Intervenções de Deus, a obra da salvação, o resgate da tua vida, a tua transformação. Lembre, Jesus está com você. Jesus está no barco. Você não está sozinho. É fato que estamos passando por um temporal. Mas Ele está conosco na travessia. Aleluia! Ele está conosco nesta travessia. Ele está perto. Ele sabe. Ele vê todas as coisas. Salmo 34, versículo 18, diz que o Senhor está perto. Diz que Ele está perto daqueles que têm o coração quebrantado e que Ele salva aqueles de espírito abatido. Hoje nós cantamos, vitorioso és, na tempestade estás, aleluia, na tempestade estás. Ele está presente, Ele está cuidando, Ele está trabalhando, mesmo que nós não estejamos vendo. Parece que Ele está ausente por algum momento. Mas, voltemos os olhos, Ele está lá. Jesus age em seu socorro. Esse é o segundo ponto que eu quero destacar para você hoje. A segunda verdade, Jesus age em seu socorro. No tempo determinado. Ele está no meio da tempestade. Ele está no seu barco. Ele compreende a nossa fragilidade. Mas Ele está lá, o Filho de Deus, poderoso vencedor, aleluia, para nos dar a vitória. Eu lembro, agora nesses momentos que nós estamos passando, outro dia recordei uma experiência que eu tive, e foi há muitos anos atrás, cerca de 22 anos, quando a minha filha mais velha nasceu, e eu lembro que ela teve várias complicações de saúde. Ela foi prematura, foi um quadro muito, muito grave. Ela ficou 4 meses na UTI neonatal, até ir para casa, depois voltou, um internamento também, uma emergência. O quadro era muito delicado e nós só pudemos tê-la em casa com um comprometimento que nós tivemos com os médicos, que ela não teria nenhum contato com outras pessoas, porque no primeiro ano de vida ela não poderia pegar nenhum resfriado, que poderia ser fatal, devido a uma broncodisplasia gravíssima que ela teve e também um problema cardíaco. Então, como ela não podia ter contato com as pessoas, eu não podia trazê-la à igreja, eu não pude apresentá-la antes de 1 ano de idade, eu não podia sair de casa a não ser para consultas médicas e com muitos cuidados. E tudo que eu fizesse em casa, toda a atenção e o que eu manipulasse, tudo tinha que haver muito cuidado para descontaminar. Ela ficava no oxigênio, ela teve que ficar no oxigênio, ficava 24 horas por dia, isso foi até 1 ano de idade. E eu tinha que ficar em casa com ela. Então, eu tive que me afastar de todas as minhas atividades para cuidar dela. E outro dia eu lembrei disso. Eu lembrei porque a gente usava máscaras, a gente fazia todos os cuidados necessários das contaminações e tudo mais. E eu lembrei, nós não podíamos estar com outras pessoas, as pessoas não podiam nos visitar lá em casa. Então, era um quadro muito complicado, muito difícil. E nesses dias que nós estamos, de isolamento social, me veio a lembrança, aquele momento que nós vivemos. E naquele tempo, como foi um tempo longo, foram cerca de... foi até 1 ano de idade, praticamente, até ela fazer 1 ano de idade. Então, o tempo que ela ficou em casa foram 8 meses, depois do último internamento. Então, foram 8 meses em casa. Eu tive que seguir todas essas regras. Eu lembro que, em alguns momentos assim, eu me sentia muito abatida, muito abatida. E ainda não tinha esse privilégio que hoje nós temos, os cultos online, e toda essa assistência, naquela época não existia. Então, nós não tínhamos como ter esse contato mais próximo. Mas
eu lembro assim que muitas vezes eu ficava muito abatida, muito triste, né? E eu, às vezes, eu tinha um sentimento assim que o mundo passava pela janela da minha casa e que eu não podia ter contato com esse mundo, e isso me abatia muito. E eu lembrei, né, toda essa experiência que nós estamos passando, daquele momento que eu vivi. E lembrei também de que Deus, naquela época em que eu fiquei muito triste, uma vez eu recebi uma visita pastoral, pastor Silas e pastora Carmen. Eles foram orar por mim e Deus deu uma palavra muito especial, que o Senhor conhecia, que o Senhor compreendia a minha luta e Ele conhecia, Ele entendia a minha humanidade. Deus sabe do nosso sofrimento, Deus compreende a tua humanidade. Deus sabe das nossas limitações. Deus entende como você está. Se você está aflito, angustiado, Ele compreende. Mas eu quero te dizer, Ele está no barquinho. A vitória virá. Amém? Ele comanda os ventos. Ele comanda. Ele dá ordem às tempestades. Ele age em teu socorro. Aleluia. Nós precisamos pedir essa ação de Deus. Nós precisamos orar. É tão interessante nesse texto que, de repente, os discípulos, então, também perceberam. Jesus está no barco. E eles clamaram, o texto fala aqui, eles clamaram pedindo ajuda a Jesus. Hoje nós estamos com muito tempo. A nossa vida, as coisas mudaram muito na nossa vida. E hoje nós temos muito tempo em casa. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Ontem eu escutei uma palestra e o pregador disse assim, que nós recebemos todo o tempo do mundo agora. E nesse espaço de confinamento que estamos, Deus está tratando conosco. E os discípulos falaram, mestre, socorre-nos. Eles pediram a intervenção de Jesus. Eles clamaram. Hoje pela manhã, pastor Silas falou a palavra de 2 Crônicas 7:14. 4 ações que levam à restauração. E nessas 4 ações, ele colocou, devemos nos humilhar, orar, buscar ao Senhor e nos afastarmos dos nossos maus caminhos. É um tempo de reflexão que Deus tem nos dado para que nós possamos buscar a sua face, possamos nos voltar mais para Ele. O Senhor nos chama para nos voltarmos a Ele. Nós temos esses dias feito ligações, conversado com muitos membros da igreja e muitos frequentadores, e tem sido muito especial. Eu liguei para 38 irmãs essa semana, e foi assim precioso os testemunhos que eu ouvi. E muitas falaram sobre isso, que estão tendo um tempo para buscar o Senhor, que estão ouvindo, participando dos cultos, das orações, tendo tempo com Deus, madrugadas com Deus, e que o Senhor tem falado ao coração delas, que o Senhor as tem animado e fortalecido. Jesus está no barco, e Ele vai agir em nosso favor, mas nós precisamos buscá-lo. Jesus confronta os discípulos. Ele diz assim, por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis? Falta de fé. A falta de fé leva ao medo, à ansiedade. Vamos voltar os nossos olhos para Cristo. Vamos pedir a sua ajuda. Vamos cultivar o nosso relacionamento com Deus. Vamos buscá-lo mais. Alguém disse, se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. E como hoje isso é verdade, não é mesmo? Se você olhar para si, poderá ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você ficará descansado. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Fale para Ele da tua necessidade, da tua angústia, do teu sofrimento. Nós também cantamos hoje que este é quem tu és, o Deus poderoso, o Deus que abre caminhos no deserto. Tu estás no controle. Cantamos, tu estás no controle, Ele está no controle. Quando o Senhor Jesus, naquele momento de angústia dos discípulos,
ele se levanta. E a Bíblia diz que ele falou ao vento, falou ao mar. Aleluia. E ele disse para o mar e o vento, para que eles acalmassem. E a Bíblia diz que fez-se grande bonança, completa bonança. Houve calma total. O mar obedeceu. Os ventos obedeceram. Aleluia. Aleluia. O que é essa situação para o nosso Deus? Não é nada. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Confia no Senhor. Volta o teu coração para Ele. Busca o Senhor nesse tempo que você agora tem. Redimensionando muitas coisas, não é verdade? E aí nos levamos para o terceiro ponto tão importante. Jesus usa a travessia para nos ensinar. Jesus usa a travessia para nos ensinar lições. O que o Senhor está querendo nos ensinar nesse tempo? Experimentamos a tempestade para ver a ação dEle, para experimentar mais da presença dEle. E isso vai produzir em nós um ensino vivencial, como produziu para os discípulos. Eu posso imaginar que aonde eles foram, eles contaram essa história. Eles compartilharam esse milagre maravilhoso. Até um dia que o Senhor os chamou. Durante toda a vida deles, eles nunca esqueceram aquela experiência tremenda que eles tiveram quando eles ouviram o Filho de Deus dando ordem ao vento, dando ordem ao mar, e estes obedecendo a sua voz. Aleluia! A voz do Senhor é poderosa. O que é essa crise para o nosso Deus? O que é essa situação para o nosso Deus? Não é nada. Ele pode todas as coisas. Algo Deus está fazendo além, sem dúvida, nas nossas vidas, nos levando à sua presença, nos levando à humilhação, ao quebrantamento, nos levando a buscá-lo intensamente. E é muito interessante que algumas semanas atrás, eu acordei de madrugada com uma palavra de Deus, uma palavra muito especial. E abri meus olhos com aquela palavra borbulhando dentro de mim, como eu estivesse recebendo um conselho do alto. E eu tive que levantar para escrever, de tão tocada que eu fui por essa palavra. E eu quero compartilhar com você agora uma parte do que eu escrevi naquela madrugada, que eu creio que foi uma palavra do Senhor para nós, não somente para mim, mas para a igreja dele. Deus usa o tempo de crise para nos ensinar. É como receber, a princípio, um conhecimento difícil de ser aprendido, mas que, uma vez interiorizado, retido, gera uma mudança radical. A partir desse novo conhecimento e sua aplicação, podemos receber novos conhecimentos e resolver problemas antes insolúveis aos nossos olhos. Aquele saber nos abre horizontes, caminhos e novas possibilidades. O recolhimento que nos foi imposto, o parar obrigatoriamente muitas de nossas atividades, nos levam a uma avaliação, a um redirecionamento da força, que até então se concentrava em direções pré-estabelecidas, e nos moldaram de tal forma que não permitíamos mudanças, muitas delas imperiosas, para que o Senhor nos levasse para tempos novos, para descobertas e para resgates. Algumas coisas especiais que eu quero destacar aqui no que eu acabei de ler, nessa palavra que Deus me deu naquela madrugada. Conhecimento difícil. Não é fácil. Nenhum de nós optaria por passar pelo que estamos passando. Mas há um conhecimento profundo, um grande conhecimento que Deus quer repartir conosco.
E esse conhecimento, Deus me colocou naquela madrugada, ele vai gerar mudanças radicais. Ele é um conhecimento poderoso. Esse conhecimento que Deus vai nos dar, ele vai trazer chaves para a resolução de problemas na nossa vida. Nessa reflexão, nós aprenderemos em Deus algumas coisas que precisamos e que, quem sabe, não tínhamos percebido na nossa jornada agitada. Nesse conhecimento, haverá uma abertura de caminhos, aleluia, antes fechados, mas que Deus nos dará em virtude do conhecimento que recebemos. Deus ampliará a nossa visão a partir do conhecimento que Ele está nos dando, se nós o buscarmos, se nós nos voltarmos para Ele. Esse recolhimento, Deus também colocou no meu coração algo especial sobre o recolhimento. Esse recolhimento vai nos levar a avaliações. Eu espero que já tenha levado você a muitas avaliações. Eu estou fazendo muitas avaliações pessoais. Esse conhecimento vai nos levar, esse recolhimento, a um redirecionamento de forças. Veja que palavra profunda, querido. Nós só temos 100%. 100% de tempo, 100% de... Ninguém tem 200% de forças. Nós precisamos direcionar melhor as nossas forças. É isso que Deus está nos falando. E Ele está proporcionando que nós façamos uma avaliação profunda para redirecionar nossas forças. Porque o que veio nessa palavra? As direções que nós tínhamos tomado e que nós estávamos seguindo, elas nos escravizaram. Muitas dessas direções, nós ficamos reféns das decisões que tomamos. E não conseguimos sair disso. Agora, nesse momento de avaliação, de reflexão, nós temos possibilidade de olhar através da graça do Espírito Santo, buscando a Ele, e reavaliar para redirecionar nossas forças quando tudo isso acabar. Aleluia. Porque a tempestade vai acalmar. Amém? Mas Deus está proporcionando esse tempo para as nossas vidas. E é interessante porque nós fomos moldados por nossas escolhas. Mas Deus está permitindo que nós possamos experimentar nele, através de Cristo e da palavra, da meditação da palavra agindo na nossa vida, uma experiência transformadora, para quando sairmos desse tempo, possamos então redirecionar as forças como Ele deseja, como Ele espera das nossas vidas. Há uma possibilidade de tempos novos, aleluia, veja dessa maneira, há uma possibilidade de tempos novos. Há uma possibilidade de resgate. Discernir entre o importante e o urgente. Deus quer que nós nos voltemos para o que é realmente importante. E a essência de tudo é uma vida com Ele. A essência de tudo é buscar a Ele. É entender nele o propósito para o qual fomos criados. É entender nele por que vivemos. É entender nele como administrar nossas vidas. Porque Ele nos dará sabedoria para isso, nos dará o discernimento para isso. Descobertas, Deus falou também uma palavra linda, descobertas. Há muitas coisas encobertas em nossa vida. E que poderão ser descobertas nesse tempo de avaliação. Nesse tempo de redirecionamento das nossas forças. Resgate de relacionamentos, perdão. Quem sabe, olharmos para o chamado de Deus na nossa vida, que estava do lado, no meio da agitação, no meio da tirania do urgente. E Deus está nos chamando para nós centralizarmos e colocarmos no lugar certo as prioridades. Eu não sei como que você está recebendo essa palavra, mas eu gostaria que você meditasse profundamente. Porque o Espírito Santo está falando. Ele está falando com você
hoje, está falando na sua vida, está falando com a sua família. É tempo de acertar, é tempo de avaliar. É uma oportunidade de Deus para nós. Romanos 8, 28 e 29. Eu quero destacar mais o versículo 28. Ele nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Sabemos, é uma certeza na palavra do próprio Deus. Sabemos que Deus age. A história não pertence aos homens, a história pertence a Deus. Aleluia. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor dos tempos. E tudo está convergindo para o cumprimento das profecias e para a volta de Jesus. Abramos os nossos olhos. Deus age. Deus está agindo no meio de toda essa situação. Em todas as coisas, diz o texto bíblico. Não fatos isolados, mas sabiamente em tudo. Sabiamente Deus está executando seus propósitos. O relógio não está conosco, o relógio da história está com Deus. Ele está no controle dos acontecimentos. Confiemos no nosso Deus. Lembra? Ele está no barco. Aleluia. Para o bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quê? Para o bem. Deus é um especialista em extrair bem. Mesmo que o próprio diabo ou situações deste mundo mal venham contra nós. Deus é especialista em retirar o bem. Ele está conosco. A tempestade veio, mas no meio da tempestade, Deus mostrou a sua glória. E os discípulos aprenderam lições que caminharam com eles a vida toda. Conheceram melhor o seu mestre. Viram ali o poder do Filho de Deus. Nesse tempo, Deus quer revelar-se a você também. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito, diz o texto bíblico. Sim, não é para todos, é para aqueles que amam o Senhor. Todas as coisas vão cooperar para daqueles que estão nele. Se você não tem a Cristo ainda como Senhor da sua vida, renda-se a Ele, porque todas as coisas vão cooperar para o teu bem, segundo a palavra de Deus. Entregue sua vida a Jesus, confie nele, porque Ele o ama. Você é precioso, você é especial para Deus, e no meio desse temporal, Ele quer estar no seu barco, e Ele quer guiar a sua vida, de acordo com o seu propósito. O texto finaliza: Deus quer nos levar a desenvolver em nós a imagem de Cristo. Ele quer nos amadurecer. Ele quer nos ensinar nessa travessia. Aleluia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Eu quero orar com você agora, nessa noite, colocando a sua vida, a sua família diante de Deus. Vamos lembrar 3 verdades importantes. Jesus está conosco na travessia, amém? Ele está no barco. Clame, Ele vai agir em teu favor, 2ª verdade. E 3ª verdade, Ele quer te ensinar. Aprenda nesse tempo com Ele. Confie nele, Ele te ama, Ele te guardará, Ele te guiará. Amém? Vamos orar. Coloca a sua vida diante do Senhor agora. Quem sabe o seu coração está angustiado. Há medo em você, como os discípulos no meio daquele temporal. Estavam com muito medo. Quem sabe você está se sentindo assim, mas o Senhor está lá. Aleluia. Busque, chame, peça socorro a Ele. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora com o teu povo, Senhor, buscando a tua face, buscando, Senhor, na tua presença. Senhor, pedindo que o Senhor visite a cada um no seu lar agora,
Visita cada família, Senhor, que está junto comigo aqui, ó Deus, orando, buscando a Tua face, alguns abrindo os corações, chorando diante do Senhor. Estamos realmente num grande temporal, Senhor, mas aleluia, Tu estás no barco, Tu estás lá e nós clamamos a Ti, nós buscamos ao Senhor e pedimos: vem, domina sobre essa tempestade, dá Tua palavra de ordem, dá Tua palavra de ordem, Senhor, ó Deus, sobre essa vida, sobre essa casa, ó Deus, que toda angústia, que todo medo agora seja substituído por paz e esperança, porque o Senhor está no controle, o Senhor é Deus, aleluia, o Senhor domina os tempos, as estações, tudo está debaixo do Teu controle, e nós declaramos isso sobre os nossos irmãos e irmãs agora nos seus lares, abençoamos essas famílias, Senhor, abençoamos, meu Deus, essa pessoa que está sozinha agora, ali clamando ao Senhor, nos ouvindo, em nome de Jesus, que a mão do Senhor toque agora essa pessoa, aquele que está se rendendo ao Senhor, entregando-se totalmente ao Senhor, pedindo que o Senhor venha e controle o barco da sua vida, agora, Pai, que Tua presença venha ao lado desta pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, aqueles que estão voltando para o Senhor, que estavam longe de Ti, agora, Senhor, que haja resgate, restauração, Senhor, nós oramos também, que estejamos aprendendo nesse tempo, como Tu tens falado conosco, é um tempo de aprendizado, é um tempo de avaliação, ó Deus, que essas pessoas possam estar, ó Deus, aproveitando esse tempo, da melhor forma, buscando-Te de todo o coração, humilhando-se na Tua presença, e eu sei que o Senhor estará ensinando, o Senhor estará orientando como redirecionar forças para um tempo novo, para, ó Deus, novos desafios, caminhos que se abrirão, horizontes novos para essa pessoa. Deus, eu oro por restauração, eu oro por descoberta, Senhor, aleluia, que em nome de Jesus, aquilo que estava oculto, Senhor, aqueles que estavam sendo escravos das tiranias do urgente, agora possam ter, ó Pai, esse redirecionamento de forças, para uma vida equilibrada e centrada em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor. Leva-nos, Pai, leva-nos para esse tempo novo, sim, venceremos no nome de Jesus, a tempestade se acalmará, e nós nos alegraremos, essa igreja estará ainda cheia, e nós nos abraçaremos, nós louvaremos juntos o Teu nome, Senhor, aleluia. Mas, Senhor, tratados, com um relacionamento mais profundo contigo, com avaliações feitas, com uma vida, Senhor, encaminhada para os propósitos Teus, aleluia, com as prioridades no seu devido lugar. Ajuda-nos, Senhor, nós queremos voltar, mas queremos voltar melhores, nós queremos os resgates que Tu tens para nós, Senhor, nós queremos as mudanças que Tu tens para nós, Senhor, que aprendamos nesse tempo. Tu compreendes a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e de uma forma linda, magistral, o Senhor nos ensina, e o Senhor nos leva à frente. Muito obrigada pela Tua fidelidade, o Teu amor, pela Tua palavra fiel, justa e verdadeira. Tu estás conosco, aleluia, amém. Amém, queridos.